Pai do Senhor, meu querido irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, a Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no campo de Nossa Senhora da Glória. Se você já é aluno frequente da nossa Escola Dominical, mais uma vez seja bem-vindo, Deus te abençoe, continue acompanhando as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Se você é novo aqui no canal, seja também muito bem-vindo, pode se inscrever aqui embaixo, pode dar o seu like, pode assistir às demais aulas. Você também é muito bem-vindo a esse espaço de retificação. Hoje nós temos a segunda aula do terceiro trimestre de 2021 da nossa Escola Bíblica Dominical. A aula número 2, que tem como tema o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nós vamos estar estudando sobre o momento da divisão dos reinos em Israel, esse período muito importante da história para o povo de Deus, que nos traz alguns aprendizados muito importantes, como por exemplo, a necessidade de se ouvir bons conselhos. Quais são as características dos bons conselhos e também dos maus conselhos? Também vai nos trazer essa aula aqui que nós vamos poder aproveitar, a necessidade de nós observarmos e ouvirmos esses conselhos e sempre tomarmos atitudes que não sejam baseadas no egoísmo, que sejam baseadas no bem coletivo ou até no próprio bem também, mas não com esse sentimento egoísta, não com esse sentimento muito ruim. Nós vamos identificar aqui nesses dois reis, né, Jeroboão e Roboão, fizeram parte da história de Israel, esses momentos maravilhosos. E aí a gente vai poder aprender com o texto sagrado da palavra de Deus. O sábio, ele aprende, né, observando aquilo que os outros já passaram ou estão passando no momento. Então seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical nessa aula gravada aqui. Está comigo o presbítero e professor Isael, né, que é nosso companheiro aqui de rocha em todas as aulas da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, a paz do Senhor, e seja muito bem-vindo, presbítero Israel. Paz do Senhor, evangelista Eliel, é um prazer estar aqui com todos para esse estudo. Perfeito. Vamos aproveitar a nossa Escola Bíblica Dominical. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa durante a aula da Escola Dominical que você que surgiu aquela dúvida, aquela interrogação na sua mente, você pode deixar um comentário aqui embaixo, pode deixar a pergunta, que tanto eu quanto o presbítero Israel, nós estamos muito atentos, e a nossa equipe aqui, né, o irmão Valber, que está aqui conosco, e também a nossa irmã Vera, que é professora também da Escola Bíblica Dominical, nós estamos sempre muito atentos aos comentários no YouTube, as perguntas, as dúvidas dos irmãos. Então, se você tiver alguma dúvida ou comentário, pode colocar aqui embaixo, que a gente está sempre observando e sempre muito atento, tá bom? Nessa aula de hoje, o texto áureo está baseado em Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 21, cuja palavra de Deus diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Verdade prática da lição: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Preste atenção nisso aqui. Os maus conselhos levam o homem à ruína. No entanto, o conselho amoroso, ele tem o poder de nos livrar da morte. Esse é um resumo dessa lição que nós estaremos estudando nessa aula da Escola Bíblica Dominical. A leitura bíblica em classe está baseado no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 10, versículo de número 13 e 14, e também os versículos de 26 até o 29. É uma leitura um pouco extensa, mas eu quero convidar você a acompanhar essa leitura com carinho, porque ela vai dar a tônica de tudo que nós estaremos estudando nesta Escola Bíblica Dominical. Então, passamos a leitura da Palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo número 12, versículo 1 até o versículo de número 10. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos.
E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós a que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e os servires, e respondendo-lhes, lhe falarás boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. E assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciãos, que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Amém por essa leitura da palavra de Deus. É uma leitura um pouco extensa, mas durante a aula nós vamos subdividir aqui o entendimento desse texto e você vai poder acompanhar a oportunidade de aprender com o que aconteceu na vida desses 2 homens, desses 2 reis do povo de Israel. Nós temos 3 objetivos principais nessa lição. Primeiro, elencar as principais causas da divisão no reino de Israel. Por que Israel foi dividido em 2 reinos? Nós vamos aqui elencar as principais causas disso já no primeiro tópico da lição. Depois, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão. Quais foram as falhas que ele cometeu? Quais foram as más decisões que ele tomou durante o seu reinado? Em terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Veja, parece que não tem muita coisa boa para a gente observar nessa lição. Pelo menos os exemplos são ruins. Porque se eu olhar aqui, os 3 objetivos dessa lição, um vai tratar sobre divisão, outro vai tratar sobre falhas e más decisões, e o outro vai tratar sobre o pecado da idolatria. Mas tudo isso são histórias que o povo de Israel teve que nós vamos ter que aprender para não repetir os mesmos erros, tá bom? Então, é muito importante nós termos a direção de Deus em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, tomar o conselho do Senhor, para que nós possamos tomar as decisões de maneira mais sábia e dar sequência àquilo que o Senhor ele deseja para as nossas vidas. O ponto central da lição já diz: aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos, toma sábias decisões. Aquele que tem a capacidade de saber o que é um bom conselho, o que é um mau conselho, ele também tem a capacidade de discernir isso e na hora de tomar decisões também tomar boas decisões baseadas naquilo que ele escuta. Não é pecado ouvir conselho, né? Pecado realmente é não deixar, é deixar de ouvir, né? A gente tem que ouvir os conselhos e tem que saber discernir cada um dos conselhos para tomar as decisões, tá? Então eu queria pedir para Israel que o Senhor nos trouxesse aqui, já fazendo uma parte um pouco mais introdutória, do que o Senhor entende desse ponto da introdução da lição, e já entrando também aqui nesse primeiro tópico da lição e o primeiro subtópico também. Amém, graças a Deus.
A paz do Senhor para todos os ouvintes, participantes das aulas, que temos esse objetivo de levar a palavra de Deus, que possamos entender a Bíblia, né, como realmente ela é, os seus fatos históricos, os contemporâneos, e para a gente falar sobre as principais causas dessa divisão do que aconteceu, na realidade, com o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então nós precisamos falar sobre Salomão, né? Porque ele foi o causador, né, dessa divisão, pelo fato do que acontecia durante o seu reinado, né? Temos que foram 40 anos de reinado do rei Salomão, e a gente conhece a história de Salomão, muitas das vezes, uma história de sua organização, de suas parcerias com outros reis. Na realidade, podemos entender o reinado de Salomão como um reinado muito amplo, um reinado de paz, como já falamos na lição passada, um reinado de parcerias, de concordância com outros reis. E se a gente for analisar até aí, de repente a gente pode dizer que não teve nada de assim que o povo viesse a questionar, estava tudo bem. Mas como sabemos, sempre existem os fatos bons e os fatos ruins em toda a história. Nós precisamos entender que essa divisão aconteceu, né, pelo fato dos impostos altos que estavam acontecendo naquele reinado. O povo estava, na verdade, revoltado, né, com esses impostos, e ainda aqui todas as pessoas, aqueles das tribos, eles tinham que trabalhar, né, a mão de obra, né, podemos dizer, forçada, né, para o rei Salomão. Então, isso aí trouxe para o povo uma inquietação, e isso aí era como se fosse uma opressão, que acredito que ninguém gostaria de ser assim tratado dessa forma e viver em uma economia dessa forma, com impostos altos. Isso aí aflige a humanidade, a vida em si, né? Então, daí que nós podemos ver o que era essa carga pesada de Salomão. Então, eu acredito que devido à necessidade do seu reinado, de ser tão grandioso, de ser tão rico, ser tão luxuoso, então existiam essas coisas que, na realidade, eu acredito que Deus também não estava se agradando, não é? Porque Deus nunca apoiou a opressão. Então, todo rei, todo aquele que lida ou que lidera as pessoas tem que pensar e entender. É como Jesus ele falou a respeito do servo, né? Do servo. Então, todo servo, primeiro, ele deve servir. Então, Jesus, em outras palavras, que ele veio para servir como rei. Mas podemos trazer uma realidade que muitos líderes, na realidade, eles pensam mais no seu poderio, na sua grandeza, na sua opressão, e esquecem muitas das vezes os seus liderados como eles estão, se eles estão gostando da sua forma de liderar, se não estão, ou o que é realmente que está afligindo. Então nós podemos dizer que Deus já tinha falado, através do profeta, né, que realmente iriam existir essa divisão das 10 tribos, né, as 10 tribos de Israel, e as outras duas tribos, Judá e Benjamim, que iriam ficar separadas. Na realidade já existia o líder. Nós podemos ver que o líder dessas tribos, eu acredito, já escolhido por Deus, era o Jeroboão. Nós precisamos entender esse fato da história, como quem era Jeroboão. Jeroboão ele era o chefe do reinado de Salomão. Era alguém que estava ali
trabalhando, que era alguém de confiança. Gozava da confiança. Exatamente, era um chefe que estava ali. Só que ele já tinha se revoltado ali com Salomão, e ali por essa rebelião, com Salomão, mas a rebelião, eu acredito, e podemos ver que já era da parte de Deus para que existisse esse ponto de partida. E quando Salomão soube, ele quis matar Jeroboão com medo, vai para o Egito, e ali ele fica no Egito até a morte de Salomão. Então, quando Salomão morreu, aí realmente ele vem para Israel por ordem, ou por mandado, ou por pedido, por pedido realmente daqueles povos que realmente queriam que Jeroboão ele fosse o seu rei, e ele governasse sobre eles. E aí ele vem, e nós podemos ver essa divisão do reino, porque o próprio filho de Salomão, ele fez algo que, como nós podemos ver na leitura, aqui, o povo, ele recebeu os conselhos daqueles jovens, os jovens que gozavam do seu reinado, daqueles que estavam ao seu lado. E nós podemos ver que ele não aceitou os conselhos para que ele fosse servo, porque está aqui no versículo 7, nós podemos ver no versículo 1 Reis, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e eles falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhe, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então, esses aqui os bons conselhos, que deveriam ser entendidos e serem aceitos por Roboão. Mas Roboão, o que é que Roboão diz? Roboão diz que se o pai dele, se Salomão, ele tinha já castigado com açoite aquele povo, ele iria ainda castigar com escorpiões. Nós podemos ver isso aqui no versículo 14. Então, isso aí trouxe revolta, e ele só conseguiu ficar com essas duas tribos, a de Judá e Benjamim, e as outras 10 ficaram no reino do norte, e Jeroboão foi quem ficou o rei. Então nós podemos ver, trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para a vida em si, podemos entender que precisamos aceitar os bons conselhos, precisamos seguir as orientações de Deus. É necessário seguir as orientações de Deus e ter aquela certeza que aquele que está no trono, aquele que está no poder, ele tem que entender que existe uma clientela, existe um público que precisa estar aceitando, precisa estar em uma sintonia, precisa estar em uma união, precisa estar em realmente uma comunhão, porque se não existir uma comunhão, o reino ele pode acabar, podemos ver isso, pode ser dividido, pode acontecer o que aconteceu com Roboão, que não foi bom, o que aconteceu, mas infelizmente, na verdade, foi o caminho, foi o que ele quis, foi aquilo que ele escolheu. Ele não aceitava o conselho, não aceitava a vontade de Deus em tratar o povo de outra forma, humanamente melhor. Isso acabou impedindo o Roboão de unificar um reino que já estava esfacelado, e ser rei de todo Israel. Isso acabou impedindo ele, o fato de ele não ter ouvido o conselho dos anciãos que já tinham dado conselho a Salomão. Então a gente observa que tem esses dois personagens aqui nessa lição de hoje, tem o personagem de Roboão, que era filho de Salomão, que naturalmente na morte de Salomão ele assumiria esse reinado, e a figura de Jeroboão, que estava no Egito, fugiu para o Egito porque ele se rebelou contra Salomão, para não morrer ele fugiu para o Egito, e quando Salomão morreu ele volta para Israel. Essas duas figuras aqui nós vamos estar entendendo nessa lição da Escola Bíblica Dominical. Tratando mais especificamente de Roboão, no segundo tópico da lição,
o comentarista vai dizer que ele repete os erros de Salomão. Quais foram os erros que Salomão ele cometeu no seu reinado? Ele do meio para o fim do seu reinado, ele passou a ter um reinado muito autoritário, que colocou uma sobrecarga muito grande no povo. Ele se afastou dos desígnios de Deus, das orientações de Deus, e quando ele morre, Roboão assume esse reinado. Quando Roboão assume esse reinado nas tribos de Judá e Benjamim, mais ao sul de Israel, né? E o povo vem até ele, até Roboão, conversar, dizer assim: ô Roboão, deixa com que alivie um pouquinho a carga que está pesada sobre nós não estamos suportando. Aí o conselho que os anciãos chegaram para ele era assim: ô Roboão, se você ouvir as palavras desse povo, e você aliviar essa carga, resolver a necessidade do povo, esse povo vai lhe servir a vida inteira. Esse povo vai estar sempre com você, ele vai ser liderado por você. Mas ao invés disso, ele repetiu o erro e ouviu os maus conselhos dos amigos. Quais foram os maus conselhos que os amigos deram? Né? Os amigos disseram assim: não, você tem mais é que dobrar a carga, você tem mais é que castigar mesmo o povo, porque o povo tem que lhe servir. E não é dessa maneira, como o presbítero Israel falou aqui agora há pouco, com imposição não funciona, nem no reino de Deus, nem em lugar nenhum. Ninguém lidera ninguém com imposição. Ninguém consegue inspirar a vida de ninguém para o serviço, para servir com dedicação, se for com imposição. Nós só conseguimos liderar, e se você é líder, está ouvindo aqui a Escola Bíblica Dominical, preste atenção nisso, você só vai conseguir liderar com eficiência, com eficácia, se você for um bom exemplo e também atender à necessidade daquele que está sendo liderado por você. Porque a essência da liderança é servir, não é ser servido. A essência da liderança no reino de Deus é servir. A gente já viu isso até em algumas lições aí para trás. E Roboão não entendeu isso. E ele ouviu o conselho dos jovens que tinham crescido com ele. Não é porque eram jovens que o conselho não prestava não, viu? Porque senão tem gente que vai dizer: não, então não presta conselho de jovem. Vamos só ouvir os anciãos. Não é porque o conselho era dos jovens. É porque o conselho era ruim. Independente de vir de um jovem ou de vir de um ancião, conselho ruim é conselho ruim. Na verdade, a gente vê que esses conselhos, eles eram os conselhos intencionados. Por quem? Por aqueles que estavam vivendo ali, né? Quer dizer, então, para eles, para os jovens, eles estavam tirando proveito disso, para eles estava bom. Para eles estava bom, né? Quer dizer, se eles estavam fazendo parte dali, digamos, da chefia, então para eles estava bom. Então a gente tem que ver a separação. Então tá bom para A, tá bom para B, tá bom para C, tem que ver, porque às vezes a pessoa, não, para mim tá bom, e os outros às vezes não entendem o outro lado, pensa que o outro lado está sofrendo, mas não, para mim tá bom, então tá ok. Isso é um perigo. Eu toco uma parte que é um perigo que todo líder ele precisa perceber, porque um líder, para ele governar, ele precisa governar com maioria. E ele tem que ver quando às vezes ele não está com a maioria, é um perigo. Porque para Roboão foi um perigo. De repente, para ele fizesse que ele estava fazendo aquilo e que o povo estava aceitando, o povo nunca ia se manifestar, nunca ia acontecer nada com ele. Então ele estava mandando, era ele o rei e acabou. Mas não. Já existia um povo insatisfeito que foi atrás de seus direitos. Que ele disse: não, eu não posso ficar dessa forma, nós não podemos ficar dessa forma, aceitar, quer dizer, tudo que vem de cima tem que aceitar, tem que aceitar, tem que aceitar. Então vamos procurar um rei para nos governar, e que nos governe de outra forma, que nos dê os nossos direitos de repente, né, que nos façam felizes. Agora dessa forma não dá. Então isso aí foi um perigo, é um perigo para todo o líder, tem que ter cuidado. Tem que perceber. É por isso que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. O justo é no sentido realmente de fazer justiça. Porque se tem um povo que está sendo injustiçado, tido com uma carga muito pesada, naturalmente vai haver uma rebelião. E o líder tem que estar atento para isso. É um caminho natural. O que é que o líder não pode ser? Ele não pode ser orgulhoso. Até o comentarista tratou disso. Quando o orgulho ele se torna o centro das nossas vidas, nós ficamos à mercê de nós mesmos.
e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Então, se você é um líder, ou em qualquer coisa na sua vida, até porque na sua casa você certamente é líder, né? Então, se você é líder, não seja orgulhoso. Analise todos os lados, tenha paciência para você entender e conseguir discernir entre o bem e o mal. Peça a Deus ajuda para que você consiga fazer isso. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando empobrecido e também decadente. Não tem coisa pior para a vida de um líder, né? Ele ser um líder pobre, ele ser um líder decadente, ele ter um declínio moral, ético e espiritual, uma coisa que não sirva de exemplo para os seus liderados. Os liderados não vão servir com alegria, não tem como a coisa prosperar. Isso aconteceu em Israel através de Roboão. Ele não teve essa postura quando Salomão morreu, e se ele tem essa postura, o reinado dele teria sido marcado por coisa diferente. O reinado dele teria sido marcado por prosperidade, que Deus sempre foi aquele que quando o líder se coloca na presença de Deus, o povo segue, Deus abençoa e a prosperidade chega. Mas o contrário foi o que aconteceu. Israel estava muito próspero no reinado de Salomão, do meio para o fim a coisa desandou, e com Roboão e Jeroboão aí foi que desandou mesmo, porque aí o povo se dividiu. E uma casa dividida contra si não prospera. E Jeroboão ficou com a maior parte, que eram 10 tribos. E Roboão ficou apenas com 2 tribos, que eram Judá e Benjamim. Se bem que Judá e Benjamim eram as tribos que viviam mais próximas do palácio, que por consequência tinha também um pouco mais de benesses do governo, e vivia um pouco melhor, e as outras tribos trabalhavam para sustentar essas 2 tribos. Foi por isso que houve essa cisão. Esse foi um dos motivos também que houve essa cisão muito importante. Olha, escolher entre ser um egoísta ou um servo é uma decisão que muitos, além de Roboão, já tiveram que tomar. Escuta uma coisa, todo conselho que você tomar, se alguém lhe der um conselho, se for um conselho egoísta, que pense só em si, que pense só no seu bem, ou um conselho, escuta isso aqui, um conselho que provoca divisão, um conselho que provoca contenda, não siga por esse caminho. Não siga por esse caminho. Isso não é um bom conselho. Isso não vem do Senhor. Nada que provoca separação, divisão, contenda pode vir de Deus. Nada que provoca isso pode vir de Deus. Então preste muita atenção nos conselhos que você escuta. Todos os conselhos, os bons conselhos, são aqueles de conciliação, aqueles de contentamento, conselho de justiça, que nos ajuda a discernir muito bem o caminho que a gente vai tomar. É que às vezes a gente tem a testa dura. Às vezes a gente toma conselho, né? Escuta o conselho de alguém, e por ser um caminho às vezes mais difícil, porque nem sempre o caminho mais seguro, o caminho bom vai ser o caminho fácil, né? Às vezes o caminho bom para nós é o caminho mais difícil, mas é o caminho que tem que ser tomado também para nós sermos abençoados pelo Senhor e entendermos, discernirmos entre o bem e o mal e tomar a decisão correta. Viu, evangelista? Eu posso ver também, a gente percebe que está também o orgulho, muitas das vezes, né? Porque tem pessoas assim, tem pessoas que aceitam conselhos, né? Gostam de conselhos, elas gostam demais, né? Eu mesmo gosto muito de conselho, né? Se você tem um conselho para me dar, me dê, que eu vou analisar, vou pedir a direção de Deus, e se realmente eu vejo que é um conselho que vem da parte de Deus, que vem da parte daquele que dá o conselho, mas que é com uma boa intenção, um bom sentimento, eu agradeço muito a Deus, porque os conselhos, muitas das vezes, nos livram de muitos perigos, né? Mas existem aqueles que não gostam de conselhos, né? Que acham que ele é o dono do poder, de repente é o dono, é o sabe tudo. Egoísmo. É o egoísmo, né? Na realidade, ele acha-se um Deus, né? E isso pode trazer também como uma idolatria de si próprio, porque tem pessoas, você acredita que tem pessoas que idolatram a si própria? Exato. Quer dizer, a idolatria é isso, é a pessoa, ela não abrir espaço, não é, para conselhos. Quando você leva
a sua vida para um entendimento de pensar que você é mais do que todos, que você é um Deus, você é a própria pessoa idolatra a ele mesmo, né? Isso é um perigo. Foi o que aconteceu com Roboão. Então, Roboão poderia aceitar o conselho dos anciãos e ter sido mais feliz, né, no seu reinado, e não ter acontecido essa divisão. Mas, como Deus ele sabe de todas as coisas, então ele viu a opressão do povo e já tinha anunciado que iria dividir realmente, né? Para você entender a importância desse tema conselho, que a gente está fechando já aqui esse segundo tópico, para o próximo finalizar essa lição, Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz assim, olha, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros tem segurança. Se você tem muitos conselheiros, se você sabe discernir entre esses conselhos, você vai ter segurança na hora de você tomar suas decisões, na hora de você agir. E eu volto a repetir, especialmente os líderes. Líder tem que ter capacidade de ouvir. Para mim, uma das principais habilidades de um líder é ter a capacidade de ouvir e, obviamente, fazer esse julgamento, que se espera do líder ter maturidade para fazer julgamento de conselhos e agir de acordo com aquilo que ele definir e entender que é um bom conselho. E quando tem essa multidão de conselheiros, há segurança nas tomadas de decisões, aí o povo não cai e nem o líder. E depois, Provérbios também, capítulo 12, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, que é aquilo, do egoísmo. E nada mais é do que um tolo. Ele acha que está certo e você não vai tirar. Ninguém vai tirar isso da cabeça dele. Ele é um tolo, está sendo tolo. E o caminho dele, para ele, está reto, está perfeito. Aí a Bíblia continua. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Aquele que para ouvir, entende, discerne bem. A Bíblia está chamando aqui ele de sábio. Então dê ouvido aos conselhos. Não faça igual Roboão na sua vida, não. Pois bem, sigamos então para o nosso terceiro tópico e fazer a nossa finalização, que é um tópico que vai tratar um pouco da rebeldia de Jeroboão, né? E o reinado e a idolatria de Jeroboão. A gente tratou de Roboão aqui, né? Agora vamos tratar, nós não vamos ter muito tempo por conta do avanço já da nossa aula da escola dominical, mas é bom nós tratarmos bem aqui esse tópico, porque você vai ver os erros que Jeroboão também cometeu. Que não foi só Roboão que cometeu. É impressionante, irmão. Quando tem divisão, só dá errado os troços. Só dá errado as coisas. Só dá errado. Aí Roboão errou, o reino se dividiu. Jeroboão assumiu a parte das 10 tribos, fez o povo com medo, com receio que o povo fosse ajudar, que o povo fosse a Jerusalém e não voltasse, né? Com medo que o povo fosse servir ao outro líder, a Roboão. Ele fez uma besteira muito grande, cometeu um pecado muito grande, cuja palavra diz que Deus ele não aceita, que é dividir a glória e a adoração dele com ninguém. Eu queria que o senhor trouxesse aqui um pouco a explanação desse tópico. Então, no tópico 3, nós vamos falar de Jeroboão. Eu, sem querer, né, e querendo, eu já comentei a respeito de Jeroboão, né? Então, só para ficar bem claro, né, quem realmente era Jeroboão. Jeroboão era filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Nós podemos falar também a respeito das tribos, porque de repente alguém está aí sem entender quem eram essas tribos. Então, vamos só falar que essas tribos, que eram 12 tribos, né, e eram os filhos de Jacó, né? Então, essas 10 tribos, né, que ficaram sob o domínio de Jeroboão, então foi a tribo de Ruben, Simeão, Zebulon, Sacar, Dan, Gad, Naphtali, Levi e José. Então, Jeroboão ele ficou nesse governo, né, dessas 10 tribos, e ele foi o primeiro rei do norte, tendo a capital como Samaria, né? Então, ele fez algo também, como já foi falado aqui,
que não agradou a Deus. Ele foi colocado por Deus como rei dessas 10 tribos, mas, infelizmente, cometeu também os seus deslizes, e deslizes sérios, porque ele pensou, como já foi falado aqui pelo evangelista Eliel, então, se esse povo, dessas 10 tribos subisse para a adoração em Jerusalém, que era a adoração em Jerusalém, é o lugar certo da adoração, então ele ficou com medo, de repente, de Jeroboão voltar a reinar sobre essas tribos. E aí o que foi que ele imaginou? Ele aí imaginou a idolatria, a coisa errada que desagrada a Deus. Então aí ele colocou esses para 2 deuses, 2 ídolos, e esses ídolos eles ficaram como centro de adoração para essas 10 tribos. Então levou esse povo à idolatria, e isso foi mal aos olhos de Deus. E você pode falar a respeito do que aconteceu com ele, porque Deus ele não aceita a idolatria, como também não aceitou a opressão do rei Roboão. Então Deus ele é justo, e Deus ele é o centro de toda adoração. Então ele quer que todos o adorem, em espírito e em verdade. Perfeito. Em virtude dessa idolatria que Jeroboão trouxe para as 10 tribos de Israel, Deus ele castigou ele, não somente ele, mas também a família dele também. Ele pegou, parece que bezerro de ouro, parece que era uma mania do povo de Israel. Tinha um demônio que botava o povo de Israel para fazer bezerro de ouro. E já desde Moisés, esses troços acontecia, E aconteceu aqui de novo. Ele botou um bezerro de ouro para o povo adorar em Betel, que também era um lugar de adoração em Israel. E outro em Dan, que também era um outro lugar de adoração. Só que, obviamente, o lugar principal de adoração era Jerusalém. Quando ele coloca esses 2 bezerros, era para evitar que o povo fosse a Jerusalém. Ele ainda tem a cara de pau, usar essa palavra aqui, de dizer assim: esses foram os deuses que tiraram vocês do Egito. Como é que pode um negócio desse? Profanou, Profanou. Ele usou um elemento, não vou nem dizer um Deus, que não é um Deus, um elemento que ele fez, mandou fazer, colocou para o povo adorar e dizer assim: foi esse bezerro aqui que tirou você do Egito. E sabe o que mais me impressiona? É o povo fazer isso. Nós temos que tomar cuidado com isso também, porque volta e meia tem os líderes colocando os bezerros de ouro para a gente adorar, E a gente, se não tiver o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do Senhor, vamos adorar. Não podemos fazer isso. Mas, enfim, no capítulo 14, versículo 7 até o versículo número 14, a Bíblia diz assim, veja o que Deus disse para Jeroboão. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo, te pus por chefe sobre o meu povo, rasguei o reino da casa de Davi. Deus disse assim, o trono que eu tinha dado a Davi, eu rasguei no meio. Ele nem foi no meio, foi 10-2, nem é no meio, Rasguei o reino da casa de Davi e dei a você. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste mal, pior do que todos que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses e imagem de fundição, para provocar a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Olha, você me passou para trás. Deus disse assim para Jeroboão: você me colocou para trás, você fez pouco caso de mim. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. E separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que tudo se acabe. Deus disse assim: eu vou pegar a sua família e vou arrancar fora de Israel, como quem pega um esterco e joga fora. Olha o juízo de Deus para Jeroboão. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Sabe o que é que eu acho ruim aqui? É que por conta dessa atitude de Jeroboão, a família dele vai pagar. Porque o que a gente faz, especialmente quando nós somos líderes, não reflete só na nossa vida. O líder ele é um reflexo de todo o povo. Então tudo que acontece com o líder
tem reflexo ao redor dele também. Deus disse assim, ó, se alguém morrer de você no campo, na cidade, os cães vão comer. E se morrer no campo, as aves do céu também vão comer. Nós vamos estar analisando na semana que vem sobre Acabe, Jezabel. É a mesma sentença que Deus deu para Jezabel. Que o corpo dela não era para ver sepultura não, ia se acabar, ia ser comido. Da mesma forma aconteceu com Jeroboão e a descendência dele. Então nós observamos aqui que Deus não suporta idolatria. No capítulo de número 42 de Isaías, a Bíblia diz assim, capítulo número 42, versículo de número 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu não vou dar a minha glória a ninguém. E o louvor que é para mim, também não vou dar a imagem de escultura não. Então tomemos cuidado, porque tem muita coisa que hoje é idolatria para nós. Tem o ególatra, né? Vou usar o termo aqui. Tem o ególatra, aquele que se adora acima de tudo e acima de todos. O idólatra, que é aquele que idolatra outras coisas, ídolos. É por isso que nós não compartilhamos com esse sentimento de adoração e louvor ao homem. Isso. Por melhor que seja, por mais excelente que alguém seja em alguma coisa que faça, né? Por mais poder que tenha. Por mais poder que tenha, nós admiramos. Se for uma autoridade, nós respeitamos. Não prevalece, né? Mas não adoramos. Não prevalece. Se se achar que é um Deus, né? E esse poder, como a gente fala na linguagem do dia a dia, né? Subir para a cabeça, né? Pois é. Realmente não prevalece, porque eu ainda não vi até hoje uma pessoa que se exaltou para não ser abatido. Para não ser abatido. É o que está na Bíblia, né? É escrito. Então, os exaltados, eles serão humilhados. Então, é necessário conduzir a vida de uma forma equilibrada, de uma forma temente a Deus e reconhecendo que nós somos pó e cinza, nossa vida é passageira e que Deus é o centro de todas as coisas e é Ele quem pode tudo nas nossas vidas. Muito obrigado, presidente. Estamos chegando aqui ao final dessa lição. O senhor tem mais alguma consideração para fazer? Faça esse fechamento aqui para a gente concluir essa lição, né? Se bem que está muito bem esmiuçada aqui, uma lição maravilhosa. Mano, eu fico de assim, água na boca com os conhecimentos da palavra de Deus. Realmente a gente só erra se a gente quiser. Porque se a gente quiser seguir o caminho certo, a Bíblia orienta, né? Eu só gostaria de frisar aqui uma parte, né? Que até então o reino e a lei ele era unificado, né? Então sabemos que Roboão ele foi o quarto, né? Quarto rei, né? Vem primeiro Saul, né? Depois vem Davi, Salomão e Roboão. Então até esse tempo, até Salomão, na verdade, o reino ele era unificado. Um só. Era um só, exatamente, era um só. Mas a partir daí de Roboão que vem essa divisão. Mas podemos também perceber que essa divisão ela não durou assim, muito tempo, praticamente umas 2 décadas. Aí essa divisão ela acabou pelo fato das invasões, né, dos sírios, Nabucodonosor, então da opressão que houve. Então, mas diante de tudo isso, porque é muita história e nessa lição nós não podemos relatar tudo, né? Mas o que fica para nós como lição, pelo menos para mim, como lição, é aquilo que eu já citei, que diante de tudo que fizermos, precisamos entender que existe um Deus que vê todas as coisas e que contempla todas as coisas. E que se Deus dá a capacidade para uma pessoa, para ela dirigir povos, nações, mas que precisa reconhecer que Deus é o centro de todas as coisas, e o egoísmo não pode estar nessa pessoa. É o direcionamento para tudo. Isso. Chegamos ao final dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero lhe agradecer. Essa eu vou lhe dar um dado histórico. Essa está sendo a lição mais longa que a gente gravou. E tem muita coisa dentro desse mistério, desse trimestre, que Deus ainda vai desenrolar para nós. Mas eu quero lhe agradecer e quero lhe dar um conselho, se você aprender a lição de hoje. Escute bons conselhos,
Tenha bons conselheiros, pessoas crentes, sábias, convertidas, que vão lhe dar bons conselhos. Não significa que uma hora ou outra também não possa lhe dar um conselho errado, né? Que são humanos, mas a gente também tem que ter o discernimento para entender o conselho e discernir do bem e do mal. Mas tenha conselheiros. Não haja só pela sua cabeça, não, porque você pode correr o risco de errar, tá bom? E depois disso, vou lhe dar um outro conselho também. Não seja nem idólatra nem ególatra. Sirva ao Senhor com alegria, sirva a Deus acima de todas as coisas, que o Senhor ele vai lhe abençoar. Meu querido, eu quero lhe agradecer, muito obrigado, Presbítero Israel, por esta semana. Amém. Na próxima semana tem mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor, fique com Deus.